Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite mais uma vez para vocês. A gente continua aqui com a bateria de exercícios. A gente viu agora há pouco o exercício de número 2, tá? Que é representar, né, em forma de potência um valor enunciado e calcular essa potência. Na questão de número 3 aqui, o que a gente vai fazer? Lembra lá do exemplo que eu dei na primeira aula sobre uma colônia de bactérias que crescem no peixe a partir do momento que ele começa a estragar, né, no momento que ele é tirado da água e não é colocado em um ambiente propício para a conservação. Então, olha só aqui, ó. A gente está falando sobre uma bactéria, né, se duplica a cada dia. Por exemplo, a, a ameba, que é uma bactéria, né, ela faz o seguinte, ó, ela está aqui e ocorre um processo em que ela se divide em duas bactérias, tá? Ou seja, ela se divide ao meio. E assim vai acontecendo até chegar, né, em várias bactérias aqui. E aí a gente precisa tomar aquele remedinho que é para eliminar as bactérias. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos ler. Uma bactéria se duplica a cada dia. Tá? Então, deixa eu pegar o marcador de texto aqui. Ó, se duplica a cada dia. Supondo que no 10º dia haviam 124 bactérias e nenhuma delas morreu, ou seja, não há perda no meio do caminho, em que dia havia metade desse número de bactérias. Então vamos pensar um pouco, tá, com outros valores, certo? Então, imagina que eu tenho aqui uma colônia de bactérias, tá, em um pedaço de pão, por exemplo, que tem um total de 64 bactérias, certo? Então aqui tem 64 bactérias. A gente vai pegar valores diferentes, mas vai pegar a mesma dinâmica do processo aqui, tá? Então ela se duplica a cada dia que passa. Então, mais um dia, ou seja, esse aqui é o dia de número 1, né? Primeiro dia. Então a gente vai ter uma colônia um pouco maior aqui, ó. Segundo dia. Primeiro dia, segundo dia. Como duplica, a gente multiplica por 2, né? Então é 64 vezes 2, 128. E assim sucessivamente, até chegarmos aqui no terceiro dia. Terceiro dia. E vamos ter o que aqui? Mais um dia, né? Mais um dia. E vamos multiplicar por 2 também. Vamos ter 256, tá? Vamos fazer mais um dia só. Mais um dia. Vamos chegar aqui no quarto dia, um pouco mais de bactérias. E vamos ter um quantitativo de 512 bactérias. Por quê? Porque ela se duplica a cada dia. Então, olha só. O que ele está falando com a gente aqui? Sabendo que havia em um dia, no 10º dia, né? Metade, em que dia, ele pede em que dia havia metade desse número de bactérias. Ó, se você pensar assim, ó, se a cada dia que passa eu duplico, ou seja, eu multiplico por 2, se eu tivesse que fazer a seguinte observação, se eu quisesse saber o quantitativo de bactérias um dia atrás, o que eu teria que fazer? Sabendo, ó, vamos pensar que a gente não tem aqui o valor do dia anterior ao dia 512. Então tem uma quantidade aqui que eu não sei. Mas eu sei que cada dia que passa, acrescentando o dia, eu multiplico por 2. Né? Então seria razoável pensar, né, que quando eu voltasse um dia, ou seja, menos um dia, se eu voltasse esse dia, eu precisaria dividir esse quantitativo por 2, ou seja, eu teria a metade. Ao invés de eu ter o dobro, né, já que quando eu estou indo, eu estou um dia à frente, eu tenho o dobro, um dia atrás eu tenho a metade desse valor, ou seja, eu divido por 2. Então aqui, que antes era 256, quando eu pego o 512 e divido por 2, eu volto a ter o 256. Ou seja, seguindo essa lógica de eu ter que duplicar a cada dia que passa, se eu quiser o valor do dia anterior, eu tenho que dividir por 2, certo? Então essa é a nossa observação aqui. Né? O que seria? Seria... Opa. Então a cada dia que passa, né, nessa direção, mais um dia, eu multiplico por 2. Então, e nessa direção, na direção oposta, menos um dia, que é o dia anterior, eu divido por 2. Certo? Essa é a observação que a gente tem que fazer antes de começar a resolver o problema.
Então agora vamos colocar os valores do problema aqui para a gente conseguir resolver. Ó, ele diz que um certo dia aqui, que é o 10º dia, eu tenho um quantitativo de 1024 bactérias. Esse aqui é o 10º dia. Ele quer saber em que dia a gente vai ter a metade desse valor. Ou seja, eu vou ter, já que é a metade, né, são dias anteriores. São dias anteriores, eu não sei qual é, mas eu sei que é um dia anterior ao 10º, ou seja, pode ser do 9º até o 1º, né? Então, eu tenho um quantitativo aqui, eu sei que quando eu atraso um dia, né, menos um dia, o que eu faço? Eu divido esse valor por 2. Ou seja, dividir por 2 é a metade, tá? Isso aqui já entrega o valor do nosso problema, ou seja, 1024 dividido por 2 são 512 bactérias, que é a metade de 1024, ou seja, no 9º dia havia metade dessas bactérias, né? No 9º dia havia metade das bactérias do 10º dia, que eram 1024. Ou seja, a resposta aqui para o nosso problema, né, em que dia havia a metade do número 1024 de bactérias, é no 9º dia, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui a lógica, né? A cada dia que passa, se eu duplico, a cada dia que tem um processo retrógrado, eu divido por 2, ou seja, eu tenho a metade desse dia que passou, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa daqui é a questão do próximo exercício, tá? E veremos a resolução dela no próximo vídeo. Então, obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.